Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Miranda e você está aqui com a gente no nosso podcast É Tudo Administração. E é isso mesmo. E o nosso convidado de hoje, que já está aqui nos estúdios com a gente, é o diretor da Câmara de Formação e Educação do Conselho Federal de Administração, o administrador Júlio Rezende, vem diretamente do Rio Grande do Norte bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Júlio. Feliz ano novo, né, para todos que estão assistindo aí esse nosso bate-papo aqui, trazendo informações aí sobre a educação no campo da administração. E é um bom tema, né? Porque a gente está num mês que a gente tem debatido bastante essa questão da educação, do profissional de administração. E o senhor, como está à frente dessa Câmara, que é tão importante, né? Queria que você desse já um panorama para o público de casa, para os profissionais de administração. Qual o trabalho, qual a expectativa do trabalho para esse ano da Câmara? Nós temos na Câmara, né, nós temos um trabalho intercameral, que a gente fala que integrado a outras câmaras, como a própria Câmara de Comunicação e Marketing, a Câmara de Serviços aos Registrados, também a própria Câmara também de Fiscalização. Então nós trabalhamos integrados a outras câmaras, né? E o que ocorre, se a gente perceber na dinâmica do mundo hoje, é que esse profissional ele concluiu o seu curso um tempo atrás e é necessário um desenvolvimento contínuo, né, dessa formação e desenvolver também relacionamentos, também estar próximo ao sistema nessas várias ações que a gente desenvolve. A própria Câmara também a Câmara de Eventos também desenvolve várias ações importantes junto com outros conselhos regionais também. Então, é importante que o profissional da administração ele faça parte dessas várias oportunidades que o sistema CFA-CRAs oportuniza para ele, né? E aí a gente vai conversar um pouco com vocês sobre essas várias oportunidades que a gente tem aqui e que a gente está pensando de novidade para 2026. Boa, são oportunidades aí, porque a gente fala para os profissionais de administração, temos aí 2,4 milhões de estudantes no ensino superior que optaram por cursos ligados à administração. Então é muita gente, é uma gama muito grande aí, né? Que vocês tem que abranger, tem que discutir, tem que pensar nesse universo, né? Nós temos esse universo maravilhoso de estudantes que acreditam nessa carreira, né? Não só no curso de administração, mas nos cursos de tecnólogo na área de gestão, né? E isso é animador porque eles estão percebendo que isso tem futuro, né? Tá atuando nessa área é uma coisa que tem futuro. Então a gente fica animado com isso. Os estudantes, eles são um público importante para nós porque são os futuros profissionais da administração e a Câmara ela está fazendo um trabalho muito especial, com grande atenção, grande interesse nesses estudantes, tá? Por exemplo, nós temos a ACADM, que é o portal de cursos, né? De cursos na área da administração. E esses são cursos online. E aí nós estamos planejando novos cursos atualizados para o ano 2026. Então, hoje nós temos no Brasil uma coisa chamada CRA Jovem, que é uma parte de ações dos conselhos regionais voltados ao jovem estudante de administração. Isso ainda no Brasil nós não temos em todos os CRAs, nós temos hoje em 8 CRAs e a ideia é colaborar na disseminação desse programa CRA Jovem em todas as unidades federativas, para que todos os CRAs eles tenham ações de relacionamento com o estudante. Um desses CRAs que tem assim ações muito de grande sucesso é o CRA Ceará, a própria CCM, que o Rodrigo já teve lá no Ceará, também acompanhando as ações lá do CRA Ceará, o nosso presidente Rogério Cristino lá, o Giovanni também, o Lamarck, né? Toda a equipe lá desenvolvendo ações importantes, focadas, por exemplo, no tecnólogo, no estudante de administração, e eles participam bastante, Rodrigo, como você pôde observar. Então, temos essas. Então, a ideia é que ver como essas ações CRA Jovem elas podem se fortalecer. Temos a carteira também de estudante para o profissional da administração, que gera um número, né, um código como se fosse um número de registro para ele acessar a própria ACADM, essa plataforma de cursos online. A CCM também ela organiza
é a questão da jornada acadêmica, que é são vários palestrantes, uma vez por ano eles se reúnem com vários conteúdos interessantes aí para a nossa comunidade. E temos também eventos como os encontros regionais, o Encontro Brasileiro de Administração que ocorre esse ano, que tem chamadas de trabalho. Esses trabalhos eles podem ser preparados por profissionais e também estudantes aí com orientação de um professor aí da área de administração. Também lembrando que nós temos o prêmio Belmiro Siqueira esse ano. Estamos fazendo a entrega do prêmio do ano passado, 2025, e temos uma chamada 2026 que os estudantes eles também podem preparar também submissões. E é um bom prêmio aí, um prêmio o total são R$60 mil, 30 para o artigo profissional e 30 mil para o artigo acadêmico, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Então, essas são algumas ações, né, que nós temos no nosso sistema que pode colaborar para um relacionamento maior do estudante, esse estudante ele se sentir mais motivado. Eu estou lembrando de outras coisas também, assim também que são importantes também. Nós temos uma pesquisa que nós estamos realizando na própria página, se você olhar no Instagram do CFA ou na página do Conselho, tem lá uma chamada para os estudantes eles responderem quais são as percepções deles sobre o curso de administração, que é uma coisa interessante também para eles estarem respondendo aí. Então são algumas ações importantes que a gente tem aí voltadas, e lembramos que o Conselho Federal, na gestão do nosso presidente Leonardo Macedo, colaborou bastante para o fortalecimento da FENEAD, que é a Federação dos Estudantes de Administração, e vamos pensar algumas ações integradas com a FENEAD no Brasil durante esse ano. Perfeito, show de bola, muita coisa acontecendo. A gente também tem ao longo dos últimos anos aí, entre 2020 e 2024, para ser mais preciso, de acordo com o censo, né, do INEP, um aumento no número de formados, né, no curso de administração e nos cursos tecnológicos também. E o que esses números revelam sobre as mudanças no perfil desse estudante e nas exigências, claro, do mercado de trabalho também? Nós observamos na economia um fortalecimento, né, assim, na economia, na dinâmica econômica. Se a gente vai nas praias, vai nos bares, nos restaurantes, vê uma dinâmica muito forte, né, são medidores assim dessa dinâmica econômica. E tudo que ocorre na economia, essas mediações econômicas ocorrem através de organizações. Então é um restaurante, é um bar, é uma escola, né? Qualquer estabelecimento comercial, industrial, de serviço. Então essas organizações elas precisam de administradores ou precisam de estudantes enquanto aí estagiários. Muitas vezes esses estagiários são efetivados como profissionais, né? E elas precisam cada vez mais ter uma entrega de mais qualidade, principalmente num ambiente de mais competitividade. E isso demanda para que ela tenha tanto estudantes como estagiários como profissionais colaborando para a melhoria desses modelos de negócio. Bacana, é muito interessante, né? Porque a administração também é conhecida por oferecer uma formação ampla, multidisciplinar, tudo isso, né? E de que forma essa base prepara o profissional para atuar em nichos tão diferentes e lidar com cenários cada vez mais complexos, que é o que a gente encontra hoje aí, né? Nós temos Existem várias profissões, né, no Brasil, inclusive várias profissões regulamentadas, mas a administração a gente percebe que é a formação que ela é mais completa em termos de rol de conhecimentos para estar colaborando para esse profissional que vai trabalhar em organizações. E essas organizações elas podem ser das mais diversas. Pode ser uma organização na área de saúde, pode ser uma organização pública, pode ser uma indústria. Então esse nosso repertório de conhecimentos, né? E uma coisa importante, o nosso presidente Leonardo chama sempre atenção para a questão das prerrogativas, né? As prerrogativas do profissional da administração. O que é esperado desse profissional em termos de construção do conhecimento, competências que ele precisa ter. Se vocês pesquisarem no Google, vocês colocarem prerrogativas da administração, prerrogativas dos administradores ou CFA,
vai aparecer na página, uma página específica do CFA, falando sobre o que são essas prerrogativas, o que é que a gente espera desse profissional. Então isso é bem interessante assim, a gente trabalhar reforçando isso. Então tem a Câmara de Formação, ela tem muito para fazer esse ano em relação a reforçar o que é que a gente espera desse profissional, né? Porque nas instituições de ensino nós temos essa expectativa que elas melhorem a sua proposta em termos de currículo, né, matriz curricular, para que colabore cada vez mais com a formação desse profissional de qualidade. O que eu acho interessante é porque a gente está falando dessa questão multidisciplinar, né, essa formação ampla e tal. Então, claro que isso vai formar um profissional que tem interesse muito além das carreiras tradicionais, né? A gente tem novos campos como gestão de condomínios, perícia judicial, consultorias, né? Tem ganhado espaço, claro. Como o surgimento dessas novas oportunidades reforçam a importância do administrador, dos profissionais de administração em frentes cada vez mais diversas aí que a gente encontra? É uma coisa interessante porque é uma dinâmica de inovação que está ocorrendo, né? Então você vê que de repente o que era imaginado em termos de demanda para 1990 ou nos anos 2000, aí no início dos anos 2000, já não é mais o que nós observamos hoje, né? E aí a própria inteligência artificial também, né? Como é que isso tem impacto também nos modelos de negócio, né? No caso da inteligência artificial, a oportunidade ela é gigante porque muitos dos negócios que muitas vezes existia uma demanda multiprofissional, assim, e que, por exemplo, uma empresa que a pessoa precisaria ter 5 profissionais em áreas diferentes, talvez com a inteligência artificial ele consiga fazer com 1 ou 2, que um negócio que não era viável, hoje pode se tornar viável a partir de ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis aí. Então isso gera algumas oportunidades de negócio que não existiriam 10 anos atrás. E é muito rápido isso. É dinâmico, né? Não piscou, passou, né? O crescimento da administração pode estar ligado aí, claro, ao aquecimento da economia e à alta demanda por profissionais qualificados, ou a área já se tornou, por exemplo, essencial mesmo em momentos de instabilidade? Porque a gente ouve muito, né? Que é no momento da crise que o profissional ele tem uma oportunidade, né? Assim você veja que é uma das... Se aumentou o número de profissionais, é porque o mercado, ele está... Assim, se aumenta o número de estudantes, se está aumentando o número de profissionais registrados também. Então, tudo isso, acho que são indicativos positivos, assim, da nossa área de atuação, né? E o Conselho, ele precisa estar à frente disso, acompanhando essas mudanças aí, orientando também. Bacana. A gente tem mais dados aqui do INEP. Ó, no último ano, eu peguei aqui, mais de 382 mil pessoas concluíram o ensino superior em administração. Como absorver esse grande volume de profissionais e, ao mesmo tempo, garantir qualidade, inovação e, claro, diferenciação no mercado de trabalho para que ele possa entrar e se consolidar, né? Assim, nós temos uma pesquisa nacional que é feita com os profissionais de administração, e essa pesquisa nacional ela não é todos os anos, mas esse ano 2026 a gente está realizando essa pesquisa, está na fase de contratação, e aí nessa pesquisa a gente escuta todos os... a gente tem uma colaboração aqui da Câmara de Comunicação e Marketing para mandar essa pesquisa para todos os estudantes. Vai ser contratada uma organização que ainda não foi ainda licitado, mas uma organização para ajudar nessa pesquisa. E essa pesquisa basicamente ela entrevista profissionais, coordenadores de curso e também professores também para tentar entender qual é aquele profissional que o mercado precisa. Essa pesquisa ela é importante porque ela pode orientar projetos pedagógicos dos cursos. Então, se ela está indicando que o mercado ela quer, ela entrevista empresários também. Então, ela pergunta ao empresário que tipo de profissional de administração ele está precisando. Então, se ele pode trazer essa pesquisa, ela traz informações importantes sobre como é que que tipo de formação as escolas de negócio, as escolas de gestão, elas precisam estar realizando. Então, elas podem
incluir uma disciplina na matriz curricular, que hoje não está disponível, pode falar das prerrogativas, entre outros assuntos. Então a pesquisa ela é bastante, quando a gente faz a apresentação nas instituições de ensino dessa pesquisa, é bem interessante porque ela mostra o que é que as empresas precisam. Em um cenário aí que a gente vê que tem sido discutido para a estratégia do Brasil, claro, planejamento, gestão eficiente de recursos, que é um país muito grande, liderança, profissionalismo, onde o amadorismo definitivamente não tem espaço aí. Por que a formação em administração é estratégica para o Brasil diante desse cenário aí? Exatamente. E uma outra pesquisa também, assim, complementando isso aí, nesse cenário nós temos um número muito grande de micro e pequenas empresas, né? Muitas dessas empresas são negócios bem assim, uma pessoa, duas, três pessoas, e nós celebramos um convênio com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, um MEP, aí o ministro Márcio França, no sentido de nós entrevistarmos essas micro e pequenas empresas para saber também o que é que essas micro e pequenas empresas precisam. E tivemos várias respostas interessantes, tentando entender quais as necessidades das micro e pequenas empresas. E isso nós estamos na fase final, já estamos com esses dados tabulados e preparando um documento final sobre esses resultados aí. E isso vai ser apresentado para o MEP e nós, em relação à demanda nós identificamos 6 principais eixos que seriam importantes o desenvolvimento de competências. Esses eixos, assim, a gente destaca a parte financeira, recursos humanos, planejamento, a parte de legislação, empreendedorismo, né? E então a gente está preparando, vai trabalhar com uma instituição parceira para trabalhar cursos nessas áreas de estratégicas, né? Na formação, né? Na formação de empresários. E então isso é uma das novidades que a gente tem para 2026. Então isso vai estar disponível para profissionais de administração e a gente vai estar avaliando para isso também estar disponível também para microempresários também, esses cursos nessas áreas estratégicas. E a ideia é compartilhar isso dentro da KDM. Boa, perfeito. Queria que você deixasse um recado pro pessoal que está em casa, agradecer aqui a sua participação de tudo também. Muito obrigado por participar com a gente aqui no nosso podcast. Pessoal, acesse as nossas páginas, os nossos meios de comunicação aí, o Instagram que está bem atualizado, temos a própria página do Conselho, né, também temos o LinkedIn também do Conselho, a CCM, ela é responsável de capturar essas informações que as demais câmaras têm, né, para estar comunicando. Em breve nós estamos aí com novos conteúdos, entrevistas, também o próprio podcast também disponíveis também no YouTube também. E então acompanhe aí, marque o sininho aí nas redes sociais aí para que vocês estejam informados desses cursos e dessas variadas oportunidades de formação que o Conselho ele promove, né? Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui com o Rodrigo, aqui toda a equipe aqui, divulgando essas ações que a gente tem previstas aí para 2026. E espero que seja um ano animado aí, assim, de oportunidades aí, porque quando você tá aprendendo é porque eu pelo menos quando tô aprendendo coisa nova eu fico animado, então acho que muita gente é assim também, então eu espero que seja um ano animado. E essa animação aí vai estar relacionada à questão do aprendizado que você pode ter com o nosso sistema, né? Seja as ações presenciais, em eventos que o sistema organiza aí, os vários conselhos regionais em todo o Brasil, como também essas ações virtuais através do nosso CFA Play, né? Que traz grande parte desse conteúdo que é gerado pelo nosso Conselho Federal de Administração. Podem entrar em contato conosco no e-mail formação@cfa.org.br, que é o e-mail da Câmara de Formação e Educação, a CFE. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Júlio. Seja um profissional de administração
e acompanhe sempre o nosso podcast aqui, nossos programas que saem diariamente, saem em uma frequência muito bacana para vocês. Tem muita coisa boa chegando ao longo deste ano de 2026. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.